Mateus capítulo 6, versículos 17 e 18. Jesus dando instruções sobre o nosso tempo de consagração. Ele fala assim: ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas ao seu Pai, que vê em secreto. E seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. Então, a palavra de Deus já está dizendo aqui para nós a respeito do secreto, e o tema dessa mensagem é o poder do secreto. E Jesus está nos dando a instrução que quando a gente tem o nosso tempo no secreto com Deus, o alvo não é chamar a atenção para você mesmo. O alvo é chamar a atenção de Deus. E Ele vê você em secreto, e a Bíblia fala que Deus está no secreto. Aquele que está no secreto te recompensará. Mateus 14, 23 diz assim: tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Quem estava ali sozinho? Jesus. Você vai perceber que Jesus vai fazer isso várias vezes nas Escrituras. Várias vezes ele se retira para um lugar secreto e ele vai orar. A Bíblia vai falar de lugares solitários ou lugares silenciosos. E muitas vezes, quando nós vamos ver ali o que essa palavra quer dizer, essa palavra muitas vezes vai querer dizer lugar deserto, ou lugar silencioso, ou lugar solitário. Ou seja, Jesus, ele tinha o hábito de se distanciar do barulho, de se distanciar da vista das pessoas, e assim como ele instruiu, ele ia para lugares silenciosos, lugares que eram lugares secretos, longe do conhecimento ali que as pessoas estavam ali, porque tem hora que os discípulos procuram Jesus. Por que eles procuram Jesus? Porque Jesus dava um perdido neles, para ficar no secreto, para ter um tempo só com Deus. Jesus, ele realmente, no tempo que ele tinha, ele se separava ali para ouvir o Pai. E a grande questão é que assim, Jesus 100% homem, 100% Deus, e ele entendeu que era necessário fazer isso. Eu acho que Jesus, ele tinha uma conexão muito forte com o Pai, enquanto ele estava aqui na terra, e ele ouvia o Pai o tempo todo, mas de repente ele fica sozinho para ouvir o Pai. Ou seja, ele mostrou que isso era importante, e ele fazia isso constantemente. Oswald Chambers, ele fala: a primeira tarefa de cada cristão é orar, pura e simplesmente. A primeira tarefa de cada cristão é simplesmente orar. Nós podemos ouvir a Deus no secreto e fora dele. Quantos já ouviram a Deus no carro? Você está lá no carro, Deus falou com você. Quantos já ouviram a Deus assim, você está lá sentado na sala, a TV está ligada, Deus falou com você. Já aconteceu isso com você? Som alto, no meio do trabalho, você lembra de alguém, você tem um insight do céu. Você pode ouvir a Deus assim, mas você pode ouvir a Deus no secreto também, tá? Não estou dizendo que você só ouve a Deus no secreto, mas que no secreto é diferente, é importante, e você tem um tempo de maior qualidade com Deus. Vamos fazer aqui um teste. Eu vou ler aqui um trecho, promessa de Deus para você, lá em Romanos 8, dos versículos 35 a 39, e você vai ouvir essa promessa com outro barulho junto. Então, pode soltar para mim, por favor, o ruído aí, e a gente vai ler. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo, a morte. Como dizem as Escrituras Sagradas, por causa de ti, estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois tenho a certeza de que nada nos separará do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem autoridades, poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo, não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor.
Quantos ouviram o que eu falei aqui? Deu para entender alguma coisa que eu falei? Alguns disseram que ouviram, outros disseram que ouviram mais ou menos. Agora, você pôde entender muito do que foi falado, mas agora vamos ver como é ouvir apenas isso. Vou ler a mesma coisa. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, ou o perigo, ou a morte. Como dizem as Escrituras sagradas, por causa de ti, estamos em perigo de morte o dia inteiro, somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho certeza que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades, ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Você entendeu a diferença? Você pode ouvir a Deus junto com outros barulhos, junto com outros ruídos, mas você pode escolher frequentemente ouvir só a Deus. E eu quero dizer para você, fará toda a diferença na sua vida. Quantos perceberam alguma diferença aqui? Quantos ficaram desesperados para parar aquele barulho? Não é? Você estava, cala a boca, eu quero ouvir, não é? E às vezes a gente tem que fazer exatamente isso, sair do meio da confusão, sair do meio do barulho, sair do meio de tudo aquilo que a gente está ouvindo o tempo todo e parar para ouvir somente a Deus. Você sabe que Deus fala com a gente o tempo todo, a questão é se a gente ouve como ouve, a questão é aonde a gente está quando Ele está falando. A voz de Deus nos salva, a voz de Deus nos sustenta, a voz de Deus nos conduz, nos protege, e Ele está falando o tempo todo, e Ele te convida a ouvi-lo, particularmente em um tempo somente com Ele. Então anota aí, porque o secreto com Deus é poderoso. Então você pode anotar aí, é o exemplo que Jesus nos deixou. A Bíblia fala que nós temos que viver como Ele viveu, e nós vemos que Jesus, Ele viveu realizando milagres, Ele viveu libertando as pessoas, Ele viveu triunfando sobre as situações que vinham contra Ele. Estavam tentando pegar Ele o tempo todo, mas não conseguiam. E por que Ele viveu dessa forma? Se eu quero ter os resultados, eu quero ter as marcas que Jesus demonstrou, eu tenho que aprender com os hábitos que Ele tinha. E um hábito que Jesus tinha era se separar para ouvir o Pai regularmente. Não é uma coisa que Ele fez, a Bíblia não fala assim, Jesus deu uma orada. Sabe quando você dá uma orada para resolver? Vamos dar uma orada, vamos dar uma jejuada para ver se melhora. Esse ambiente está meio carregado, vamos dar uma orada. Às vezes você quer dar uma orada para resolver, mas a Bíblia fala que Jesus, Ele não dava uma orada, Ele acostumava se retirar. E Ele ficava em secreto. E Ele orava, e Ele nos instrui, quando você for fazer o mesmo, Ele vai nos dar as instruções de como fazer isso. Então é o exemplo que Jesus nos deixou. Segundo, Deus está no secreto, Deus está no secreto. A versão da Bíblia Almeida, Revista e Atualizada, nesse texto que nós lemos de Mateus 6, fala assim, e aquele que está no secreto, te recompensará. Então Deus está no secreto. Sabe, estava lendo aquele livro, eu recomendo o livro do Bob Sorge, que ele vai falar sobre a vida no secreto, os segredos do secreto. E ali ele vai dizer o seguinte, que às vezes a gente vai para o tempo com Deus, e a gente fica com aquele pensamento, nossa, mas eu estou orando direito, é isso que eu tenho que falar, parece que eu me distraí, parece que eu estou falando a mesma coisa, não, mas eu não sei mais o que orar, e você fica com aquela sensação de que você está errando no seu secreto, que não está certo, que não é bem assim. E ele fala assim, quando você for para o secreto, não vai para ver se Deus te ouve, para ver se você faz direito, você vai já para se encontrar com Deus, porque Ele está lá, Ele já está lá.
Então, se eu quero me encontrar com Deus, eu posso me encontrar com Ele no secreto. Outra coisa, Deus nos recompensa no secreto. Deus nos recompensa no secreto. Então há uma recompensa de Deus esperando por você no secreto. Quando você vai para o secreto, você não sai para receber a recompensa de Deus, você já sai recompensado. Você não vai para, será que Deus vai me recompensar? Não, você já sai recompensado. Sabe, Deus está em todos os lugares, mas Ele nos recompensa no secreto. Ele está em todos os lugares o tempo todo. Ele está com você no carro, Ele está com você no trabalho, Ele está com você no banheiro, Ele está com você na sala, Ele está com você na cozinha, preparando uma refeição. Ele está com você quando você sai com a sua família de férias na praia. No fim do ano, no começo do ano que vem, você está esperando o sol chegar para fazer, Ele vai estar com você lá. Tem gente falando, aleluia, chega logo. Ele vai estar com você lá. Mas a Bíblia fala que Ele recompensa você no secreto. Ele te recompensa no secreto. Não quer dizer que Ele não possa recompensar em outros lugares, mas há uma ênfase. Ele recompensa você no secreto. Então, se Jesus falou isso, é porque tem recompensas que eu posso ter somente no secreto. Outra coisa, quem foca não se confunde. Quem foca não se confunde. O secreto é uma questão de foco. Não é uma questão de ouvir ou não ouvir. Não é uma questão de você saber que Deus fala ou não, não, é uma questão de foco. Eu quero focar a voz de Deus. Por quê? Porque Deus fala, amém? Mas quantos concordam que as emoções também falam? Tem coisa que eu acho que é Deus que está falando, mas eu que estou sentindo. E não estou sentindo da parte de Deus, porque eu posso sentir da parte de Deus também. Agora, os meus desejos falam. Não troque o seu desejo e coloque ali vontade de Deus, entendeu? Porque o meu desejo pode não ser a vontade de Deus. E como que eu vou discernir? Porque Deus Ele vai usar as minhas emoções e vai usar os meus desejos. E como que eu vou discernir se só sou eu mesmo querendo e impondo a minha vontade para Deus? Ou é Deus falando? Às vezes aqui no Eleve o cara chega e fala assim, Deus vai falar para mim se é ela. Quer ver? Se ela levantar a mão na hora do louvor, é ela. Ela levanta a mão, pronto, está confirmado. O que é isso? Eu vou preparar uma armadilha para Deus falar que é ela, entendeu? Por quê? Porque eu preciso espiritualizar um pouquinho o que eu quero e eu não sei se Deus quer. Então, eu posso confundir a minha voz. Às vezes tem gente que exerce uma liderança, uma influência muito grande sobre a sua vida. É um amigo de muito tempo, é alguém que você admira, é alguém da família, e quando essa pessoa fala, você fica até assim, com dificuldade de fazer outra coisa. Então, você acaba fazendo do jeito que a pessoa está falando. E como que eu vou saber se Deus quer que eu faça daquele jeito, ou se é só aquela pessoa que está falando e está querendo até às vezes me manipular, porque sabe que tem uma influência sobre mim? Eu preciso focar a voz de Deus. E quando eu foco a voz de Deus, os outros ruídos ficam do lado de fora. E eu começo a entender, é Deus falando comigo. Os profetas, quando eles estavam ali entregando uma palavra de Israel, eles tinham uma autoridade. E eles diziam, assim diz o Senhor. E Deus quer que a gente viva desse jeito, com autoridade, com convicção. Porque qualquer decisão que você tomar vai ter turbulência. Porque Deus falou para Moisés, leva o meu povo para a terra que eu vou te mostrar. E aí quando ele está saindo com o povo, tem um mar na frente, tem um exército atrás, o povo reclama, ou seja, ele teve obstáculos, ele teve problemas, as circunstâncias se fecharam, mas por que ele avança? Porque ele tinha uma convicção. E aí, no meio da circunstância dele, o que vai acontecer? O plano de Deus, a voz de Deus prevalece e o mar se abre. Deus tem mares para abrir na sua frente. Eles se abrem com a convicção de Deus. A voz de Deus é muito simples. Você está ali, Deus fala com você, se sente a paz. Imagina Deus falando com Pedro sobre andar sobre as águas. Pedro está na água, Pedro está no barco, Jesus está na água. Aí Pedro fala assim, Senhor, se é o Senhor,
me manda ir ter com você. Aí parece assim, não, agora vai acontecer uma coisa muito complicada, é complexo. Como é que eu vou ficar assim em cima da água? Aí parece que Jesus vai mandar, peraí, leia esse livro 3 vezes, faça 5 jejuns e depois você pisa nessa água. Foi assim que Jesus falou? Jesus falou assim, venha. Olha que simples. Ele não usou nem 2 palavras. Ele falou, venha. É simples ou não é? Porque quem ouve a Deus na simplicidade, reina com Ele sobre a complexidade. Se você ouve a Deus no secreto, no silêncio, naquela sensação de paz, leve, gostosa, vai vir coisas complexas sobre você, mas você vai reinar sobre elas. Foi isso que Pedro fez, e é isso que Jesus nos convida a fazer. Quem foca não se confunde. Então o secreto é poderoso. Então nós estamos com Deus o tempo todo, mas nós não estamos somente com Ele o tempo todo. Eu quero estar com Deus o tempo todo, mas eu preciso estar com Ele a sós por um tempo regularmente. E é isso que a palavra de Deus nos ensina. Não é que, porque às vezes quando a gente começa a falar de oração, muitas pessoas falam, mas eu falo com Deus o tempo todo. É verdade, eu acredito. Mas se você separar um tempo só para ouvi-lo, há um poder de Deus que será liberado sobre a sua vida lá no secreto. Há uma recompensa que virá, e há um chamado de Deus para nós nessa questão. Então, para você viver o poder de Deus no secreto em sua vida, primeiro, anote aí, crie espaço em sua agenda para o seu tempo no secreto. Crie espaço, abra um espaço, não espere o espaço acontecer, faça o espaço acontecer. Olha o que o texto vai dizer, todavia, as notícias a respeito deles espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças, mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Uau! Jesus está sendo conhecido, está chegando na cidade um homem, que todos os enfermos que ele orou por eles foram curados. Está chegando na cidade um homem que quando ele passa, as pessoas vão fechar os seus comércios, e vai todo mundo para lá para ouvi-lo, e ele está crescendo, está sendo conhecido. O que aconteceu? Jesus está ficando famoso. Agora, preste atenção no que vai acontecer quando você começar a ouvir a Deus. Se você começar a ouvir a Deus, você vai ter relevância. Vai correr notícias a respeito de você. Você vai começar a ouvir a Deus, você vai bem no trabalho. Você vai começar a ouvir a Deus, você vai frutificar ministerialmente. Você vai começar a ouvir a Deus, você vai prosperar. Você vai começar a ouvir a Deus, você vai fluir nos dons espirituais. Você vai começar a ouvir a Deus, você vai ter paz. Você vai começar a ouvir a Deus, aqueles conflitos da sua casa serão resolvidos. Porque quando eu ouço a Deus, tudo muda. Quantos concordam comigo? Aí o que vai acontecer? Você vai ter relevância. E quem ouve a Deus vai ficar mais ocupado. Então, se você vai ouvir a Deus, você vai ficar mais ocupado. E aí Jesus, ele não esperava o povo ir embora para ele orar. A Bíblia fala que ele se retirava. Ou seja, estava todo mundo tentando fazer a agenda de Jesus, mas ele não deixava. Ele fazia a agenda dele. Nós somos chamados para reinar em vida. E um crente, discípulo de Jesus da igreja da cidade, vai fazer sua própria agenda com Jesus. Você vai ser requisitado. Aonde você entrar, as pessoas vão querer te ouvir, vão querer que você dê uma solução, vão querer o seu know-how, vão querer algo que Deus te deu, e que você desenvolveu, você teve uma caminhada, você se aprofundou, e você está crescendo, e as pessoas querem ter o que você pode liberar, e você vai dar. Aí, você vai precisar ainda mais separar o seu tempo com Deus. Você vai precisar criar a sua agenda com Deus. Por quê? Porque quem ouve a Deus só no agito vai confundir a voz de Deus com outras vozes.
Então daqui a pouco você vai sendo levado de um lado para o outro pela multidão, e você não foi criado para ser levado de um lado para o outro, nem pela multidão, nem pela circunstância, nem pela pressão, nem pelas situações do dia a dia. Você foi criado para ser conduzido por Jesus. E aí, gente, se eu tiver tempo para orar, só quando tiver um tempo na agenda, quanto que eu vou orar? A maioria aqui nesse auditório almoça todos os dias, sim ou não? Como é que é na hora que chega na hora do almoço? Você terminou todo o trabalho, não tem mais nada para fazer, você vai lá almoçar, é assim? Você não tem mais nada para fazer e você vai almoçar? Ou você para no meio do trabalho para almoçar? Você para no meio do trabalho para almoçar. Você tem que parar. Por quê? Porque senão você não vai funcionar bem. Você vai começar a ficar nervoso, dar resposta ruim. Quantos assim, você tem que pendurar uma plaquinha em você, perigo, estou com fome. ou você vai bater em alguém ou você vai cair no chão. É um perigo. Então por que você para? Porque é importante. Por quê? Porque eu sempre tenho tempo para aquilo que é importante. Você sai com a sua namorada, com a sua esposa para jantar, você não tem mais nada para fazer? Ou sair com ela para jantar é importante? É importante. Quando a gente tira férias, não é que a gente não tem mais nada para fazer no trabalho, a gente para, porque é importante parar, se renovar, ter um tempo com a família, cuidar da saúde, é importante. Então você sempre terá tempo para aquilo que é prioridade para você. A sua agenda revela a sua prioridade. Agora, se eu tiver uma vida que é assim, eu vou fazer tudo que eu quero fazer, que eu tenho que fazer, e aí o tempo que sobrar, eu vou ter um tempo para Deus. E aí quando eu ficar pensando, olha, eu tive tempo para orar, então, não tive tempo essa semana. O que eu estou dizendo para Deus? Que Ele não é prioridade na minha vida. Estou dizendo para Deus que Ele não é tão importante assim. Então, crie o espaço, troque os seus desejos pelas suas prioridades. Uma vida construída, que alcança grandes coisas, é uma vida que troca desejos por prioridades. Por quê? Porque as suas prioridades, você vai ter, com a sua prioridade, você vai conseguir exercer uma coisa chamada disciplina. O que é disciplina? É você trocar uma coisa que você quer agora, por algo que você realmente quer. Então você troca. Por quê? Porque se você, segunda-feira, amanhã de manhã, 6 da manhã, você vai ter que acordar. Você quer dormir ou você quer acordar? Eu não sei você, eu quero dormir. Não é? Mas eu vou levantar, por quê? Porque eu quero dormir, mas eu não quero ficar sem salário no fim do mês. Né? Eu não quero receber um e-mail da escola muito abençoada que meu filho estuda, dizendo, por que seu filho não veio para a escola? E eu falar, se tiver um motivo, eu vou falar por quê, não é? Mas, porque eu fiquei dormindo, perdi a hora. Então, disciplina é você trocar uma coisa que você quer no momento por algo que você realmente quer. Você faz uma opção inteligente. E aí, então, na oração é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, nós precisamos criar o espaço, assim como Jesus fez. Ele criou o espaço no meio da sua agenda agitada para ouvir o Pai. Segundo, para você viver o poder do secreto, vença as distrações da mente no seu tempo de oração. Vença as distrações da mente no seu tempo de oração. Tem várias situações para a gente aprender com Jesus no seu tempo no secreto, na Bíblia. Outra que a gente pode aprender é Marcos, capítulo 1, versículos 35 e 36. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e os seus companheiros foram procurá-lo. Ao encontrá-lo, disseram, todos estão te procurando. Olha a situação, Jesus sumiu. Para onde ele foi? Para um lugar deserto. E aí o povo começou a procurar. Eu não sei você, mas eu ia ficar meio com vergonha de procurar Jesus e falar para ele o que ele tinha que fazer. Mas foi isso que os discípulos fizeram. Eles foram lá e falaram assim, olha, o povo está tudo te procurando. Eu acho que como eles tentaram dar uma seguradinha, não, espera aí, Jesus já vai voltar.
Eles ficaram meio com receio, aqui é Marcos capítulo 1 ainda, eles ainda não estavam orando pelos enfermos, e aí eles não conseguiram segurar o rojão. Aí daqui a pouco eles vão falar assim: desesperado, o povo está te procurando. Ou seja, Jesus tem uma agenda para você cumprir. E aí Jesus, o próximo momento, ele fala o que ele iria fazer. Mas o que eu aprendo aqui? Todas as vezes que eu separar um tempo para orar, se eu sou uma pessoa responsável, se eu sou uma pessoa que tem uma vida relevante, eu vou lembrar de um monte de coisa que eu tenho que fazer. Assim como os discípulos foram lá dizer para Jesus o que ele tinha que fazer, você vai lembrar, assim, não sei se aconteceu com você, mas acontece comigo. Eu separo um tempo para orar, e aí quando eu estou ali, né, eu gosto de orar andando, e aí eu estou com uma música, às vezes de adoração de fundo, às vezes em silêncio, e aí eu estou andando e eu pego e começo a lembrar. A quilometragem do carro já começou a passar, eu tenho que levar o carro para fazer a revisão e trocar o óleo. Eu tenho que mandar uma mensagem para aquela pessoa sobre aquele projeto para saber como é que está. Ah, está acabando as coisas, a gente precisa fazer compras. Eu preciso pagar aquela conta. Eu preciso terminar a preparação daquela mensagem para aquele culto. São coisas boas ou coisas ruins que eu tenho que fazer? São coisas boas e coisas cotidianas. E eu lembro que eu tenho que fazer. Então o que eu tenho que fazer no meu tempo secreto? Vencer as distrações. Tem um exemplo muito prático que você pode fazer. Você pode pegar uma caneta e um papel e anotar. Quando vier alguma coisa para fazer, anota. Por quê? Porque quando anotar, sai da sua cabeça. Você não vai esquecer. Qual que é o nosso medo? É o medo de esquecer e o motor do carro fundir. É o medo de esquecer e a conta ficar atrasada. Nossa, vai virar depois das 6, não consigo, depois das 10 não consigo, então eu preciso pagar agora. Então anota, porque daqui 1 hora você está lá fora, daqui meia hora você está lá fora, às vezes daqui 10 minutos eu estou lá fora, e eu posso pensar nisso e resolver isso. Agora eu preciso vencer as minhas distrações, e para isso eu posso ter coisas muito simples, anotar, tirar e continuo. Agora, por exemplo, se o que eu tenho diante de Deus, ali no meu tempo secreto, é uma preocupação, eu estou preocupado com a enfermidade, preocupado com a conta, preocupado com o que eu não consigo resolver, aí eu estou no lugar certo mesmo. Você resolve mais as coisas lá do que quando você sai. Então, livremente, com seu coração aberto, coloque essas coisas diante de Deus. Não é uma distração, é uma necessidade. E o Pai Ele quer saber a respeito das suas necessidades e quer te ajudar, sim ou não? Ele quer te ajudar. Então vença as suas distrações. Terceiro, invista tempo para ouvir a Deus. Invista tempo para ouvir a Deus. O que a gente faz no secreto? A gente fala, ou a gente ouve? Eu preciso aprender a ouvir mais. Porque parece que o nosso secreto foi bom se a gente falou muito. Você já teve essa sensação? O meu tempo de oração foi bom se eu falar demais com Deus. Mas será que é o meu falar com Deus que muda as coisas? Ou é o Deus falar comigo que muda as coisas? Olha o que está escrito aqui em Salmo 81. Deus falando para o povo de Israel: se o meu povo apenas me ouvisse. É outra coisa ou é só ouvir? O texto está dizendo: se o povo apenas ouvisse. Se Israel seguisse os meus caminhos, então eu ouço, depois eu sigo. Com rapidez eu subjugaria os seus inimigos, voltaria minha mão contra os seus adversários, eu sustentaria Israel com o melhor trigo, com o mel da rocha eu satisfaria. Amém? Trigo quer dizer necessidade. Você tem necessidades? E mel quer dizer prazer. Você quer desfrutar algum prazer nessa vida? E você tem questões contrárias contra você? A Bíblia está falando de adversários, está falando de trigo e está falando de mel. Está falando que essas 3 coisas vão resolver se eu ouvir a Deus. Aquilo que você tem que se opõe ao projeto de Deus para você será resolvido quando você ouvir a Deus. As suas necessidades, o trigo, você vai ter a ouvir a Deus. E também o mel, você vai desfrutar prazer, o verdadeiro prazer que Deus tem para você quando você ouvir a Deus.
É o que a palavra de Deus está dizendo, se o povo apenas me ouvisse. O Bob Sorge, ele fala, as coisas não mudam quando eu falo com Deus, as coisas mudam quando Deus fala comigo. Não é eu falando que resolve, é Deus falando que resolve. Então, falar é bom, alivia o coração, deixa você mais leve, mas que o seu tempo com Deus seja construído ouvindo, conversando. Sabe, a gente pode estar falando, desde que a gente esteja ouvindo. Então, invista o seu tempo ouvindo a Deus, invista o seu tempo parando. Às vezes eu gosto, quando eu estou lendo a Bíblia, tem um momento que assim, você está lendo a Bíblia, mas parece que tem um momento que a Bíblia está te lendo. Já teve essa sensação? É como se lugares que não são encontrados dentro de você por Deus passam a ser encontrados naquele momento. É como se coisas desalinhadas na sua mente, coisas que estão pesadas, elas começam a encontrar alívio, encontrar lugar. E quantas vezes é quando vem aquele texto que salta à mente, você para e fica quietinho ali, quietinho. Nós temos uma casa Betel de oração. Quantos já passaram na casa Betel de oração? Uau, muita gente. E a casa Betel de oração é para você ter oração silenciosa. Tem outros ambientes para você orar falando, tocar seu violão, cantar uma música para Deus. Faça isso! Mas tire um tempo só para ouvi-lo. Invista no seu tempo para ouvi-lo. E isso vai mudar a sua caminhada, como diz a palavra de Deus aqui no Salmo 81. Quarto, liberte o seu tempo com Deus. Liberte o seu tempo com Deus. Hebreus 10:19. Por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. Não permita, então a frase agora que eu quero falar para você, não permita que o seu tempo no secreto seja um tempo religioso. Não permita que o seu tempo no secreto seja um tempo religioso. Então o texto está dizendo que por causa da morte de Jesus, nós temos a completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. Quantos podem falar aqui comigo? Completa liberdade. Completa liberdade. O original, aqui do grego, vai dizer o seguinte, que foi traduzido como completa liberdade. É liberdade em falar, franqueza na fala, abertamente, francamente, sem segredo. Vai dizer também confiança, aberta e destemida, coragem entusiástica, audácia, segurança, comportamento pelo quem alguém se faz ali é seguro. Então, o que nós vemos aqui? Que você tem segurança, você tem liberdade, você pode ser autêntico e você pode até ter audácia, ou seja, ousadia. Ousadia. Ainda bem que a gente tem as versões da Bíblia que se renovam, mas uma versão um pouquinho mais antiga vai falar assim: entrem com intrepidez. Como não é uma palavra que a gente usa muito, aí então a versão da NVI vai trazer, da NTLH vai trazer completa liberdade. Então, completa liberdade, eu acho que assim, no português até um pouco mais avançado. Já viu quando aquela criança é meio abusada com você? O pai e a mãe lá estão discutindo, né? Igual ontem, a gente estava conversando. A gente vai viajar para onde, não sei o quê. Aí o Samuel entrou no meio da conversa, 4 anos de idade. Ele entrou e falou assim: eu vou viajar para a França. Como assim? Você vai para a França? O que você quer fazer na França, menino? Ele virou e falou assim: eu quero subir na Torre Eiffel e quero comer macarrons. Que abusado esse menino. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Você acha que a gente ficou bravo com ele, ficou triste com ele, deu uma aula sobre educação financeira? A gente fez festa com ele. A gente fez festa, lógico. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Você pode ser abusado com Deus. Sabe, quando você falar com Deus, não fala dos seus sonhos de acordo com o dinheiro que você tem. Fala com Ele de acordo com quem Ele é. E tenha liberdade. Sabe, ele estava falando do que estava no coração dele. Ele deve ter visto em algum desenho animado.
Quem falou para você que macarrão é coisa... Ele tentou explicar lá, mas não importa, ele sabia disso. E ele queria ir para lá. Aí então, nós podemos ser abusados também. Nós também podemos falar o que está no nosso coração. É o que a Bíblia está dizendo que você pode. Então, liberte o seu tempo com Deus. Fala do que está no seu coração. Então, que o seu secreto seja um lugar de encontros e não de religião. Preste atenção. Deus não está esperando o seu robozinho entrar no secreto. Deus, ele quer ter um encontro com você no seu secreto. Tem gente que entra no secreto igual um robô. Querido Pai, em nome de Jesus, faz isso, faz aquilo. Ó Senhor, eu te amo. Vou lembrar da oração do Pai Nosso. Primeiro eu começo adorando, eu adoro. Depois eu faço isso, depois eu faço aquilo. Deus não está esperando um robô. Deus está esperando você. Deus, ele quer ter um tempo com você. Ele quer falar com você. Talvez você fale assim, eu fui tirar um tempo de oração hoje, mas eu fiquei sentado lá, tempão. Será que valeu? Valeu. Foi um tempo com Deus, você ficou sentado e ficou ouvindo, e Deus falou com você, e Ele te recompensou, e você já saiu de lá recompensado. Por quê? Porque vai vir coisas na sua mente, depois que você sai de lá, para tentar desqualificar o que você teve com Deus. Então, o que fazer no seu secreto? Você pode falar, você pode ficar em silêncio, você pode cantar e adorar livremente, como nós vimos a canção que a Suelen compôs e cantou nessa manhã, que falou aos nossos corações. Você pode ler a Bíblia, você pode fazer uma leitura devocional. Se Deus te dirigir, ouça uma mensagem anotando. Para ali, vai anotando, vai escrevendo, depois você volta, continua e escreve. Se Deus falar além, você faz uma página de anotação e vai tendo essa liberdade. Seja você. Outra coisa, você pode orar em línguas, você pode interceder por alguém ou por uma causa, pelas eleições, por exemplo. Você pode profetizar, você pode anotar, você pode ler a Bíblia em voz alta, você pode declarar um texto bíblico, você pode guerrear, você pode deixar Deus te surpreender com visões, com voz audível e com experiências sobrenaturais. Aleluia! Então, você vai estar lá no seu secreto e vai ter tesouros escondidos de Deus para você. O que é um tesouro escondido? É um tesouro que não está na superfície, ele está mais fundo. Você não vai achar ele sempre, mas uma hora ou outra você vai achar. Aí vai ter aquela visão, aí vai ter aquela experiência, vai ter aquele momento que você vai cair, aquele momento que você vai ver, aquele momento que você vai ouvir. Mas espere o sobrenatural acontecer no seu secreto. Então liberte o seu secreto. Hebreus 10, 21 e 22, nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus, portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero, uma fé firme, uma consciência limpa de nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. Sabe o que Deus quer trabalhar com você no secreto? Talvez tem aquelas pessoas que falam só da disciplina do secreto. É a disciplina, é uma hora no relógio, é tal hora do dia, eu faço isso e aquilo. Sabe, se a disciplina fosse o foco, o fariseu era um exemplo. Porque o fariseu era o cara mais disciplinado, ele tinha a Bíblia decorada, o Pentateuco. Ele se erguia religiosamente às regras. Agora, a disciplina pode ser uma expressão, porque o céu não é bagunçado não, tá? Como é que você está? Estou enrolado. O céu não está enrolado, tá? O céu está organizado. Quantos creem nisso? Então a disciplina pode ser uma expressão. Eu vou conseguir ser melhor a partir do secreto. Mas o foco do secreto não é a disciplina. Olha o que o Mike Bickle, que criou a Casa Internacional de Oração, que funciona 24 horas por dia lá em Kansas e tem abençoado o mundo com a oração. Ele fala assim: a disciplina não tem o poder nem a capacidade de satisfazer o coração humano. O coração é vivificado pelo romance, pela intimidade, pelo mistério e o seu combustível é a paixão e a aventura. Aleluia! Que o seu secreto seja apaixonante. Que seu secreto seja uma aventura. Como é que é o seu secreto? Você pode falar assim, de qual dia? Porque cada dia é de um jeito. Por quê? Porque Deus não é quadrado.
Porque Deus não fala a mesma coisa toda hora. Deus ele vai me fazendo conhecê-lo mais. Tem novidades a respeito de Deus que eu não conheço, que eu vou conhecer no secreto diariamente. E assim eu vou crescendo. Então há poder no secreto. Então liberte o seu secreto para que ele libere poder na sua vida. Quinto, deixe o secreto tirar os seus aparentes atrasos. Deixe que o secreto tire os seus atrasos. Olha o que aconteceu aqui. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Mateus 14, 24 e 25. O que aconteceu? Jesus estava de um lado do lago de Genezaré, ou mar da Galileia, e aí então eles decidem ir para o outro lado do mar. Então os discípulos vão cuidar das coisas para fazer. O que Jesus faz? Jesus, ele se afasta para orar. Nós vemos aqui, estudando esse texto, que por volta entre 3 e 6 da manhã, Jesus decide ir ao encontro deles. Então, veja bem, o povo tinha decidido o que fazer, ir para o outro lado do mar. Aí, eles vão. Jesus não foi na hora que os discípulos foram. Então, na terra, Jesus estava atrasado. Consegue entender? Jesus não estava atrasado, eles já estavam na frente. Os discípulos estavam adiantados e Jesus estava atrasado. E aí lá pelas 3 da manhã, Jesus fala assim: vou me encontrar com eles. Só que como ele saiu do secreto, ele não pega outro barco, ele não espera amanhecer, ele vai reinar sobre o tempo, ele vai andando sobre as águas, e ele aparece, ele chega do outro lado do mesmo jeito, no mesmo tempo. Por quê? Porque o secreto tira o seu atraso. Você já teve aquela sensação de que você perdeu algumas oportunidades na vida, porque naquele tempo ou você não estava preparado, ou você não estava maduro, ou você não pensava como você pensa agora? Vai para o seu secreto, porque o seu secreto vai redimir o seu tempo. Quando você também tiver naquela sensação, olha, já era para eu ter ido, já era para eu ter feito, eu fui orar. Quando você sair de lá, você vai sair reinando sobre o tempo. Quando você sair de lá, o aparente atraso que ficou, porque você ficou orando, você vai andar sobre essa água. Esse atraso não vai te afundar, porque você andará sobre ele, você tirará esse atraso lá no seu secreto. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Quantos querem tirar os seus atrasos aqui no secreto? Aleluia! Que a gente seja atraído para esse lugar de intimidade com Deus, para reinar com Ele. Então, sexto, construa a partir da voz de Deus. Para o secreto liberar poder sobre a sua vida, construa a partir da voz que você ouve de Deus. Atos capítulo 10, versículos 19 e 20. Pedro ainda estava pensando na visão, quando o Espírito Santo disse. Você pode até circular essa palavra aí. O Espírito Santo, o que ele fez? O Espírito Santo disse. Aí então, escute, estão aí 3 homens procurando você, agora apronte-se e desça, e vá com eles, vá tranquilo, porque fui eu que mandei que eles viessem aqui. Também, lá em Atos 13, versículos 2 e 3, certa vez quando eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito disse: separem para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual os tenho chamado. Então eles jejuaram, oraram e puseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e os enviaram para a sua missão. O que aconteceu com Pedro? O que aconteceu com a igreja primitiva? Que quando os discípulos enviaram Barnabé e Saulo lá de Jerusalém para uma viagem, para a primeira viagem missionária, aconteceu que eles estavam em consagração. E aí Deus falou. E o que eles fizeram? Eles construíram a partir da voz de Deus. Quando você constrói a partir da voz de Deus, tudo muda. Pense bem, Cornélio, nesse texto de Pedro, no primeiro verso, o primeiro texto que nós lemos, ele foi o primeiro gentil a se converter a Cristo. Pedro estava lá, ele vê os lençóis, ele vê os animais, e ele então vê que Deus purificou, não considera impuro que Deus purificou. Daí Deus vai falar sobre Cornélio, vai falar sobre uma pessoa temente a Deus, e essa pessoa seria essa pessoa
que era para Pedro falar de Jesus para ele, só que Pedro não estava acostumado a isso, porque só judeus eram convertidos, e isso era um conflito na cabeça de Pedro. Então Pedro, ele ouve que tem gente na porta, ele desce, e o Espírito Santo manda ele seguir, ele vai lá, e então Cornélio se torna o centurião romano, italiano, ele vai ser o primeiro convertido ao cristianismo, o primeiro gentil. O que aconteceu com Pedro? Aconteceu um F5, aconteceu uma atualização. Pedro anda com Jesus 3 anos, lado a lado, ele pode ver, ele pode tocar, mas a atualização vem do secreto. Quem vive no secreto está sempre além. Quem não vive no secreto fica obsoleto. Sabe, talvez você ache que a atualização que você precisa só vem do Google, só vem de um curso que você tem que fazer. Deixa eu te dizer uma coisa, tem uma atualização do céu sobre a sua vida que nenhum lugar vai te atualizar. Pedro foi atualizado no secreto. A igreja passou a ter projetos missionários no secreto. Então, a primeira viagem missionária, que ideia é essa de fazer uma viagem entre os gentios para falar de Jesus e enviar os primeiros discípulos ali, um dos primeiros discípulos de Jerusalém, Paulo, que tinha acabado de se converter, Barnabé, um cristão piedoso. Então, de onde que surgiu essa ideia? Essa ideia veio do céu, dada para os cristãos de Jerusalém, por meio do secreto, por meio do jejum e da oração. Se prepare, boas ideias vão chegar até você do seu secreto. Coisas novas vão começar, novas coisas serão construídas a partir do seu secreto com Deus. Sabe, o secreto é um lugar de contemplação ativa. Por quê? Porque eu fico parado, contemplando, mas vai ativar algo em mim, que eu vou sair correndo igual Elias, quando ele tem o tempo, ele é alimentado pelo anjo, ele corre 40 dias sem comer nada. Porque eu vou ser ativado para algo novo. Deus quer te ativar para algo novo no secreto. E por último, saia do seu secreto para reinar com Cristo na terra. Saia do seu secreto para reinar. Hebreus 5,7, durante a sua vida aqui na terra, Cristo em voz alta e com lágrimas, fez orações e súplicas a Deus, que o podia salvar da morte, e as suas orações foram atendidas, porque ele era dedicado a Deus. Gente, a palavra de Deus fala que as orações de Jesus foram atendidas. Imagina se as nossas orações sobre as eleições forem atendidas. Imagina se as suas orações sobre o seu filho forem atendidas. Imagina se a sua oração sobre o casamento, seu casamento fosse atendida. Imagina se as suas orações sobre a sua empresa, sobre os seus negócios, sobre a sua carreira, sobre São José dos Campos, se todas essas orações forem atendidas. A palavra de Deus está dizendo que as orações de Jesus foram atendidas. Eu não sei você, eu não quero ser conhecido como uma pessoa de oração, eu quero ser conhecido como uma pessoa de orações respondidas. Esse é o chamado de Deus para nós. Então, há uma recompensa, e qual que é a recompensa? A recompensa é Ele, Jesus. Só que qual que é o ministério de Jesus? A Bíblia fala que o ministério de Jesus foi de rei, sacerdote e profeta. Ele reinou, Ele ministrou, e Ele declarou a palavra do céu sobre a terra, e os ambientes mudaram, rei, sacerdote e profeta. Se eu tiver tempo com Jesus, Jesus vai se manifestar na minha vida, Ele me convida para reinar com Ele. Eu vou manifestar o que Ele manifestou, e eu vou reinar com Ele sobre a terra. Quando eu saio do secreto, eu saio com outra autoridade. Tem coisa que você fala há muito tempo, não resolve. Depois do secreto resolve. Porque não foi você que resolveu, foi Deus que resolveu. Não foi você que trabalhou, Ele trabalhou por você enquanto você orava. Às vezes a gente está só tentando resolver as coisas, Deus quer resolver por meio de você. Deus quer te encontrar nesse lugar só com Ele, para trazer realidades que a terra desconhece, por meio de você. E o seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. Então a recompensa do secreto é reinar em vida com Jesus. Quantos querem reinar em vida com Jesus? Amém? Então, crie um hábito de estar no secreto. Crie um hábito de estar sempre com Jesus no secreto. Criar um hábito envolve uma luta.
Criar um hábito envolve um empenho, vai envolver uma dedicação, vai envolver você concentrar força, porque um hábito não se constrói regularmente. Eu era viciado praticamente em açúcar. Um dia eu fiquei 30 dias sem açúcar, quase morri. Mas depois eu não consigo mais. Por quê? Porque depois eu estava lendo que quando você, a partir de 21 dias, que você fica com um hábito, se você se esforça com algo, aquilo se torna um hábito para você, o seu corpo se readapta a uma nova realidade. Nós podemos escolher que tipo de hábito nós teremos. Então, se você pode escolher que tipo de hábito você pode ter, e se o seu corpo ele pode construir hábitos saudáveis. Os hábitos ruins vêm de graça, né? Os hábitos bons a gente tem que construir. E se você pode escolher quais você pode construir, escolha ter o hábito de estar com Jesus no secreto regularmente. E eu quero dizer para você, tem algo que você sonha, tem algo que você busca, mas o que Deus tem para você é muito maior, que vai ser liberado a partir desse novo hábito que Deus vai construir na sua vida, que você pode construir com Ele. Então construa esse novo hábito e comece a elevar as suas conquistas. Então como que eu vou construir? O que eu quero para a minha vida? Que eu só posso construir tendo tempo com Deus. O que eu preciso fazer para ter pelo menos 15, 20, 30 minutos com Deus todos os dias? Talvez acordar mais cedo. Talvez quando você não conseguiu acordar mais cedo, você ficar um tempo mais tarde com Deus. Qual é o seu principal inimigo de um tempo com Deus? Talvez a TV, talvez as redes sociais, talvez o Netflix, talvez o cansaço. O que você precisa vencer? Trave uma luta contra essas questões que te impedem estar no secreto. E outra, peça a ajuda de Deus, porque você não vai construir isso sozinho. Deus estará com você. Amém? Deus estará com você. Jeremias 33:3, e Deus continuou: Jeremias, se você me chamar, eu responderei, e lhe contarei coisas misteriosas e maravilhosas que você não conhece. Isaías 45:3, quando você levanta as mãos para receber essa palavra, eu lhe darei os tesouros escondidos, riquezas guardadas em lugares secretos, a fim de que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chama pelo nome. Amém! Aleluia! Aleluia! Riquezas escondidas aguardam você no secreto com o Senhor. Aleluia!